Graça e paz, lindonas! Sejam muito bem-vindas! Sejam muito bem-vindas ao 23º dia do desafio 31 dias de oração pelo casamento. Que bom estarmos aqui! Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 23 e versículo 2. Eu vou ler apenas um versículo que diz assim: se você costuma comer demais, controle o apetite. Vamos repetir? Se você costuma comer demais, controle o apetite. Hoje o Senhor ele quer falar conosco algumas coisas. Vamos ouvir? Existe uma frase que eu não concordo com essa frase. Existe uma frase que eles falam assim: crente não bebe, mas come que é uma beleza. Você já ouviu essa frase? Você já falou essa frase? Eu não gosto dessa frase, por quê? Porque quando se fala que o cristão ele não bebe, mas ele come muito, essa não é uma frase bonita. Porque a palavra de Deus fala que a glutonaria é pecado. Quantas pessoas você conhece que são glutonas? Talvez você que está me ouvindo agora, você é uma pessoa, você é uma mulher que sabe que determinados alimentos que você come fazem mal para a sua saúde e mesmo assim você continua. Você não tem controle sobre isso. Por quê? Porque muitas pessoas falam assim: mas comer é bom demais. Sim, gente, comer é um dos melhores prazeres da vida. Porém, nós precisamos ter domínio próprio. Nós precisamos ter autocontrole. Porque o autocontrole, ele nos leva a ter moderação em tudo que fazemos, inclusive em comer. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Coríntios, ele fala assim, olha, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Coríntios 10, 31, que vai falar sobre isso. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória do Senhor. E infelizmente, muitos cristãos estão pecando no sentido da comida, do exagero da comida. E aí se alimentam de uma forma errada, na quantidade errada, no horário errado. Com isso não tem saúde e vai se entupindo de remédio, de medicação. E não há transformação, não há mudança na mentalidade dessa pessoa de que ela precisa melhorar a sua alimentação, até mesmo diminuindo a quantidade para que ela tenha saúde. E a palavra de Deus diz: se você costuma comer demais, controle o apetite. Por quê? Tem mulheres, como eu tô falando para mulheres, então eu vou falar mulheres. Mas tem mulheres que sofrem de ansiedade e ela desconta onde? Na comida. Às vezes ela sofre de insônia, aí de noite, ao invés dela tomar alguma coisa, um chá, alguma coisa assim para relaxar e dormir, ela vai comer. E se ela come, ela vai fazer com o seu organismo trabalhe para fazer digestão e ela não vai dormir. Ou seja, vai virando um ciclo vicioso. Não dorme direito, não come direito, porque come de maneira exagerada, de maneira inadequada. E essa mulher vai se estressando cada vez mais, vai ficando mais ansiosa, mais doente. E isso vai refletir onde, meninas, lindonas? Isso vai refletir no casamento. Como eu disse, volto a dizer, claro que tem muitos homens que fazem isso também. Porém, eu tô falando aqui para mulheres, então eu vou chamar a atenção de nós, mulheres. Eu vou contar para vocês a minha experiência. Por muitos anos da minha vida, eu sofri com uma enxaqueca terrível. Quem aí já teve enxaqueca sabe o que é.
Gente, enxaqueca é uma coisa tão terrível, que misericórdia. E eu sofria de uma enxaqueca que assim, aqui ó, no alto da minha cabeça, ficava como se estivesse pegando fogo aqui. E ficava latejando. Era como se tivesse uma bomba relógio aqui dentro, que a qualquer momento ia explodir. A sensação que eu tinha, eu falava isso para os meus filhos, eles achavam até engraçado. Mas a sensação que eu tinha é que tinha uma bomba dentro do meu cérebro, assim, pulsando. E a qualquer momento ela ia explodir, ia cair cérebro para tudo e quanto é lado, gente. O caso parece ser engraçado, mas era um sofrimento tão terrível que eu me lembro que as últimas crises de enxaqueca que eu tive, eu pensei que eu iria morrer de tanta dor que eu senti. Eu não conseguia escutar ninguém falar perto de mim, podia estar falando baixo, que parece que estava gritando dentro do meu ouvido. Eu me lembro que a minha filha chamou a minha mãe, correu para chamar minha mãe. Minha mãe, ela mora aqui pertinho, né? Ela veio e eu tava tomando um banho, porque eu tava sentindo muita dor. E aí eu sentia muito enjoo, eu fazia muito vômito. E quanto mais eu fazia vômito, pior ficava, porque o forçar para fazer o vômito deixava com que a minha cabeça ficasse mais agitada. E aí parecia assim que ela ia explodir, e ela pesava muito. Eu me lembro que nesse dia eu fui tomar um banho. E eu saí do banho, enrolada na toalha, e eu não conseguia mexer. Eu me lembro que eu encostei assim na parede do meu quarto e fui descendo assim, ó, e eu deitei no chão. Tava um dia assim quente, e eu deitei no chão frio. E eu só chamava o nome de Jesus, eu falava: Jesus, tem misericórdia de mim, de tanta dor que eu tava sentindo. E aí minha mãe me vestiu roupa, meu marido me levou para o hospital. Eu não lembro de ter visto o rosto do médico, não sei quem me atendeu, não sei o rosto da enfermeira. E nesse dia, pela primeira vez, eu nunca tive pressão alta. Nesse dia, a minha pressão estava 18. Nunca tive pressão alta. E o médico falou que a minha pressão subiu porque a minha dor estava muito forte, segundo ele, né? Que eu não sei também se foi uma provisão de Deus, até porque eu estava sofrendo tanto. E quem está sentindo de enxaqueca não parece, não acusa em nenhum exame, né? A pessoa, o médico, ele tem que ter compaixão da gente e receitar um remédio rápido, porque é uma dor que não dá para descobrir assim. E naquele dia o hospital estava muito cheio. E se eu não tivesse com a pressão tão alta, eles iriam me deixar esperando ali. E eu só falava: Jesus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. E eu pensei naquele dia que eu ia morrer. Naquele dia, então, eu falei: eu preciso descobrir o que me causa essas dores. Eu preciso descobrir. Comecei a pesquisar e fui vendo vídeos de médicos falando sobre possíveis causas de enxaqueca. E quando, então, alguns deles falaram sobre alimentação, eu comecei então a observar qual era o tipo de alimentação que eu estava fazendo que poderia me causar. Comecei a fazer testes e mais testes. E assim, lindonas, glórias a Deus, eu descobri que o leite, a lactose, me fazia muito mal, inclusive provocava enxaqueca. E eu sou assim, apaixonada com queijo. E eu descobri então que isso me provocava enxaqueca, inclusive outros alimentos também, mas o principal era o leite. Eu não sou muito de tomar leite, mas eu comia muito queijo. Então eu comecei a reduzir, a comer nos horários certos. Eu nunca fui de comer muito, mas eu comia muito tarde. Então às vezes eu ia comer antes de dormir, às vezes comia muito tarde, dormia muito tarde. Enfim, a vida corrida da gente, eu não tinha um horário certo para nada. Então eu comecei a ingerir alimentos na minha alimentação que antes eu não tinha. E fui fazendo pesquisas. E fui descobrindo aquilo que me causava mal.
E assim, lindonas, glória a Deus, eu posso falar para vocês que faz mais de um ano que eu não tenho mais enxaqueca, que eu não sinto mais, assim, aquela dor que eu sentia, glória a Deus. E às vezes que eu como um pedaço de queijo, que eu amo pão de queijo, coisas com queijo, eu já faço um chá que eu sei que é bom para limpar o meu fígado, o meu corpo, e eu já tomo e eu não sinto mais nada. Então, eu não como depois de determinado horário. Eu fui aprendendo. Por quê? Porque aquilo estava me fazendo mal e eu transformei a minha alimentação e hoje, glória a Deus, eu posso testificar. Então, lindonas, a palavra de Deus ela tem orientação para tudo que nós precisamos. E todas as vezes que nós não cuidamos do nosso corpo, todas as vezes que nós descontamos a ansiedade, o estresse na comida, isso vai refletir no casamento. Porque uma mulher mal-humorada, uma mulher doente, uma mulher que não tem disposição, é claro que isso vai afetar o casamento e muito. Então, assim, cólicas, a famosa TPM que a gente tem, né? Tudo isso altera quando nós não temos uma alimentação adequada. E muitas vezes, a desculpa que muitas pessoas têm, e era uma das desculpas que eu tinha também, era falar assim, eu não tenho tempo, eu não tenho condição para fazer dieta. Gente, não é fazer dieta, é ter uma reeducação alimentar, é entender que aquilo que nós nos alimentamos vai somatizar no nosso corpo, porque nós não vivemos para comer, nós comemos para viver. E se a própria Bíblia nos orienta em vários lugares, nós lemos hoje Provérbios 23, versículo 2, e eu citei 1 Coríntios 10, 31, mas tem várias outras referências. Lá em Gálatas 5, 16, fala que as obras da carne, uma delas é o quê? Bebedeiras e glutonaria. E aí, como eu falei no início, tem gente que fala assim, crente não bebe. Crente pode não beber bebida alcoólica. Mas aí, não bebe bebida alcoólica, mas enche a cara no refrigerante, que é tão prejudicial quanto. E aí? Come exageradamente, que passa até mal. Então, assim, domínio próprio é uma das virtudes do fruto do Espírito. E nós precisamos ter essa virtude em nós. Nós precisamos ter essa virtude. Por quê? Porque a comida faz parte do nosso dia a dia. Lindonas, nós temos que parar de espiritualizar as coisas, espiritualizar aquilo que é físico. Não adianta eu orar para Deus me dar saúde se eu não cuido da minha saúde. É incoerência. Não adianta eu orar para Deus mudar o meu casamento se eu não mudo as minhas atitudes. Se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido do meu casamento da maneira que a palavra de Deus ensina. É incoerente. Então, todas as vezes que nós lançamos um desafio para nós mesmos, esse desafio tem que nos levar a um lugar de transformação. E é isso que o Senhor está fazendo aqui conosco. Então, cuidar da sua alimentação, dos horários que você come, da quantidade que você come, dos alimentos que fazem mal para a sua saúde, isso é importante, porque isso vai te dar mais disposição, isso vai te dar mais saúde, inteligência. Você vai ver como que a sua vida vai mudar. Mas é necessário o quê? Pesquisar, é necessário você aprender. Tem mulher que fica aquelas dietas malucas, toma remédio, aquele trem todo, fica mais doente. Muitas emagrecem, mas emagrecem sem saúde. E a questão não é nem de ter um corpo magro ou não, é ter saúde. Então, fazer um exercício físico, cuidar da sua alimentação, isso todos podem, todos conseguem fazer.
Tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho condição de ir para academia, às vezes não tenho tempo, ou eu não tenho paciência de ir para academia. Faz uma caminhada. Enfim, o Espírito Santo vai te direcionar, mas principalmente em relação àquilo que você está comendo. Muita coisa que nós podemos evitar, substituir, ter mais cuidado com aquilo que nós nos alimentamos. Porque quando nós cuidamos do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, nós estamos adorando a Deus, nós estamos servindo a Deus. E isso vai refletir no nosso casamento também. Porque se você tiver mais saúde, mais disposição, mais energia, mais foco, mais sabedoria, mais inteligência, toda a sua vida será transformada. Inclusive, você vai ter mais força para orar. Você vai poder jejuar da maneira correta. Então, guarde essa palavra no seu coração. Comece a ter controle daquilo que está aí, entrando na sua boca. E saia desse lugar de onde que fala, crente não bebe, mas come demais. Não aceita isso na sua vida. Não aceita, porque o servo de Deus tem que ter sabedoria. A serva de Deus tem sabedoria para tudo, inclusive para comer. Inclusive, ela come adequadamente, na quantidade certa, no horário certo, porque ela está cuidando do templo do Espírito Santo. Amém? Então, nosso motivo de oração hoje é para que o Senhor nos ensine a nos alimentar da maneira correta. Porque eu creio que o Espírito Santo pode nos ensinar. Você crê? Eu creio. Tudo na minha vida eu peço ao Espírito Santo. Falo, Espírito Santo, eu estou precisando aprender isso aqui. E ele me direciona as pessoas certas para poder me ensinar, para poder me orientar. Porque informação aqui na internet, no Instagram, no YouTube, tem muita. A gente precisa das orientações corretas que vão se adequar à nossa necessidade. Então o Espírito Santo, ele está aqui, trouxe aqui hoje para você ouvir isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Porque nós precisamos cuidar do nosso corpo de uma maneira integral. Não só do espírito, mas cuidar também do físico, cuidar da nossa alma, porque nós somos seres tridimensionais. Espírito, alma e corpo. E nós precisamos cuidar do nosso corpo. Infelizmente, o povo de Deus é um povo que muitas vezes é negligente com a saúde. E Deus faz milagre? Claro que faz, gente. A nossa vida é um milagre. Porém, muita gente fica colocando na conta de Deus aquilo que é para nós fazermos. Cuidar da nossa saúde não é para Deus fazer, não, é para nós. E cuidar da saúde começa pela alimentação. Escreve isso. Cuidar da saúde começa pela alimentação. Começa por aquilo que você come, por aquilo que você bebe, começa por aquilo que você coloca para dentro da sua boca, tá? Então, em nome de Jesus, se você estiver anotando aí, anote esse versículo. Provérbios 23, 2. Se você costuma comer demais, controle o seu apetite. Controle. Domínio próprio. Autocontrole. 1 Timóteo, versículo 1, 7, vai falar assim, olha. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, poder e equilíbrio. Amor, poder e equilíbrio. Então, tudo na nossa vida precisa ter equilíbrio. Tá? Então, esse é o nosso motivo de oração. Para que o Senhor nos ensine a nos alimentar bem, a cuidar do templo do Espírito Santo, a ter controle por aquilo que nós comemos. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por nos dar a oportunidade de estar aqui no 23º dia desse desafio. 31 dias de oração pelo casamento.
Meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós em todos os detalhes. Obrigado por cada mulher que está aqui presente comigo. Obrigado, Deus, por essa palavra de exortação que o Senhor trouxe para nós hoje. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor cuida de nós de uma maneira integral, de uma maneira completa. E o Senhor todos os dias tem nos alertado a, de alguma maneira, transformar uma área da nossa vida. E hoje, Senhor, a sua palavra para nós é para que venhamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, a começar pela nossa alimentação. Senhor, direciona cada mulher que está aqui. Direciona cada uma, Deus, a ter desejo de cuidar da sua alimentação, se alimentar de forma adequada, da maneira adequada, na quantidade adequada, para que possa, Deus, em nome de Jesus, essa mulher ter saúde, disposição e assim ter, ó Pai, condições de cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, da sua casa, cuidar em primeiro lugar dela mesma. Sim, Senhor, quantas mulheres estão doentes e doentes por aquilo que se alimentam. Deus, quantas até sabem aquilo que faz mal, quantas até sabem que a quantidade de alimento que elas ingerem faz mal, mas muitas, por algum motivo, ignoram todo esse entendimento e continuam adoecendo, continuam ingerindo, Deus, alimentos demais, alimentos nocivos à saúde. Então, Pai, eu sei que hoje nós temos tantas informações, nós temos tantas pessoas de Deus aqui ensinando, e eu sei que o Senhor vai direcionar essas mulheres que estão aqui para aprenderem a se alimentar bem e também a ensinar os seus filhos, ao seu marido, porque, Senhor, nós, mulheres, somos sábias, edificamos a nossa casa. E também, Senhor, a mesa está na nossa autoridade. Então, Deus, em nome de Jesus, que cada mulher aqui aprenda, Senhor, a controlar o seu apetite, a controlar a quantidade de comida que está ingerindo e fazendo mal, alimentar de uma maneira certa. Então, Senhor, em nome de Jesus, e que cada marido que está sendo mencionado o nome dele aqui agora, que também entendam que precisa cuidar da sua saúde. Senhor, eu sei que muitos homens, ó Pai, não querem dar ouvido à esposa no que concerne a alimentação, mas eu sei que o Senhor vai dar sabedoria para essa mulher. E ela vai, Senhor, na tua sabedoria, vai orientar essa casa, vai orientar esse marido, os filhos, a terem uma alimentação que vão alimentar o corpo, mas também vão fazer bem para sua mente, fazer bem para o seu corpo, Pai, e não prejudicar, trazer doenças. Sim, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor está cuidando de nós em todos os detalhes aqui. E é por isso que eu te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, lindonas, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada uma de vocês. Que Ele nos ajude, que Ele nos ensine a cuidar de nós, a cuidar do nosso marido, dos nossos filhos, a cuidar da nossa casa. Que nós venhamos colocar na nossa mesa alimentos que vão fazer bem para a nossa saúde e que tenhamos equilíbrio. Amém? Jesus te abençoe, um grande abraço e até amanhã, em nome de Jesus.